Nada pode fugir dos olhos de Deus, o juiz de toda a terra. É possível que você, como eu, se lembra do tempo da nossa infância, quando a gente, como criança, articulosa, praticávamos alguns atos tão ocultos e pensávamos que nossa mãe ou nosso pai nunca viria. Eles não viram, portanto, eles nunca saberão. E ficaríamos surpresos quando éramos chamados a atenção e aquela pergunta que nos incomodava: quem fez isto? É como se eles estivessem vendo o que nós fizemos. Deus é assim conosco. Nada pode fugir aos olhos de Deus. Imagine alguém que está tentando se esconder, fugir da realidade do ato praticado, mas de repente ele é surpreendido por alguém que diz: ei, eu estou vendo. E a gente fica sem graça, a gente fica desconcertado, porque quando pensávamos que estávamos tão escondidos, tão protegidos, alguém estava nos vendo. Assim, somos nós diante dos olhares de Deus. Nada, absolutamente nada, pode fugir dos seus olhares. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem um dia teremos de tratar. Um dia estaremos face a face com ele. Já diz a frase: o mundo é muito pequeno, não há para onde fugirmos. Todos os caminhos levam a Deus, seja para a justificação ou para a condenação. Todos um dia, sem exceção, estaremos diante do juiz de toda a terra, prestando conta de todos os nossos atos, pensamentos e palavras, por mais ocultos que foram. Nada oculta aos olhos de Deus. Eu quero dividir com você a leitura do Salmo 139, alguns versículos. Aconselho a você ler esse capítulo, Salmo 139. É um salmo escrito por Davi, rei de Israel, um homem que teve uma experiência pessoal, uma experiência profundíssima com Deus, e ele escreveu sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Quero ler os versos de 1 a 4, inicialmente para entendermos aqui o que Davi diz sobre a onisciência de Deus. Deus como ser onisciente, que sabe todas as coisas sem que elas aconteçam. Para Deus não precisa acontecer o ato para que ele venha ficar sabendo. Ele sabe muito antes pela intenção do nosso coração. Veja o Salmo 139, 1, 2, 3 e 4, ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Portanto, o salmista tinha uma consciência aguçada quanto à onisciência de Deus. É o que diz o escritor aos Hebreus: nada se pode esconder aos seus olhos, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar, porque ele, além de onisciente, ele é onipresente, ele está presente
todos os momentos na nossa vida, observando e vendo tudo que pensamos, tudo que falamos e o nosso agir. Agora quero ler para você também os versos 7 a 12. Veja que incrível sobre a onipresença de Deus. Versos 7 a 12 ele diz: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? É a oração do salmista Davi. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, ora, de certo que a noite e as trevas me encobrirão de ti, ou serão trevas a ponto de me esconder. Ele diz, então, a noite será luz diante de ti. Olha o verso 12, que interessante. Nem ainda as trevas me encobrirão de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti, ó Deus. A mesma coisa. O salmista chegou a uma conclusão: Senhor, por mais oculto que eu esteja, por mais escondido que eu esteja, por mais lúgubre que sejam as trevas que me envolve, ainda assim o Senhor está me vendo. Porque para ti, luz e trevas são a mesma coisa. Não há impedimento para os teus olhos. O Senhor está vendo tudo e a todos ao mesmo tempo. Olha o que ele diz no versículo 15 e no versículo 16. A consideração que ele faz da onisciência, da onipresença e onipotência de Deus. Ele diz, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito. Ele está dizendo, Senhor, quando eu estava na madre da minha mãe, aquilo que nenhum cientista sabe explicar, como os ossos de um ser pode ser formado na madre de uma mulher, o Senhor me viu, o Senhor acompanhou esse processo, o Senhor fez que eu fosse formado na madre da minha mãe. E no versículo 16 ele diz, os teus olhos viram o meu corpo quando não tinha forma, quando apenas era um embrião, sem nenhuma forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. É incrível para o ser humano como Deus pode saber tudo sobre nós. Mas é também glorioso, é também maravilhoso. Isso é consolador em saber que Deus está presente na nossa vida. Para aqueles que estão vivendo a vida de Deus, uma vida pautada na verdade, uma vida pautada na palavra de Deus, isso é um consolo muito grande. Aqueles que estão sujeitos aos apertos, perigos, vendavais deste mundo, isso é um consolo. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês serão afligidos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está conosco em espírito e em verdade, sentado à destra de Deus na glória, mas intercedendo por nós. Para aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, não têm Deus como seu escudo, como sua fortaleza, estão sujeitos a um juízo severo de tudo aquilo que pensam, de tudo aquilo que dizem, de tudo aquilo que veem, de tudo aquilo que desejam. Portanto, Deus é muito sincero conosco. Por isso, o salmista, ele termina o salmo fazendo uma oração diante de Deus. Olha, os versículos 23 e 24, a oração do salmista, Davi, que deve também ser a nossa oração diante de Deus, reconhecendo
tudo aquilo que Deus é. Ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi, ele estava se prevenindo, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus poder para se livrar de tudo aquilo que um dia pelo qual ele seria julgado. E só Deus pode fazer isto. Só Deus pode fazer isso na pessoa do Senhor Jesus. Por isso pregamos a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois cortes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Portanto, fica aqui o meu conselho: leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, deixa que ela faça uma impregnação em sua vida, deixa que ela abra sua mente, os seus olhos espirituais, deixa que ela quebrante o seu coração, deixa que ela lhe faça consciente daquilo que você é, daquilo que você pensa, daquilo que você sabe, daquilo que você diz muitas vezes sem palavras, porque tudo isto estão diante de Deus e um dia será trazido a juízo. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 31, Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso ele deu certeza aos homens, ressuscitando Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a evidência mais clara de que um dia o mundo será julgado. Ele subiu aos céus, entronizou-se ao lado do eterno Pai, Deus, mas prometeu um dia voltar e acertar as contas com todos nós. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está a sua alma? Como está a sua consciência espiritual agora? Deus permita que estejamos tão conscientes que possamos fazer um coro com João quando ele escreveu no Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, que sejamos achados irrepreensíveis diante dele para o encontro com ele. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Deus, pela tua onisciência, pela tua onipresença, pela tua onipotência. Obrigado porque o Senhor está nos vendo e nos vendo por dentro, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, Pai, por aqueles que neste momento pararam para ouvir esta palavra. Que o teu Espírito Santo esteja falando aos seus corações. Que os corações se abram, sejam abertos para o Senhor. Que o Senhor possa fazer uma obra de conscientização na vida dessas pessoas e de suas famílias. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço. Deus te abençoe. Eu te aguardo na próxima mensagem, se Deus nos permitir.